Olá, meu aluno, você do primeiro ano do ensino médio, olha aí, através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida, trazendo mais uma aula de Química para você. E aí, a escola que você tiver, fique bem ligado, ó, porque o assunto hoje, o conteúdo dessa aula 41, nós vamos continuar a falar sobre massa molar, tá bom? E também vamos falar de volume molar, ok? Sendo assim, olha só o que nós vamos abordar para você. Se ligue lá. Falar de massa molar e volume molar. Vocês lembram o que é mol? Você lembra o que é mol? Então relembrando, olha, vocês viram que mol era o seguinte: a quantidade de matéria, tá bom? De entidades que existia em 6,02 vezes 10 a 23. É isso mesmo? Então vamos lá. Mol é uma unidade de medida utilizada na química para representar a quantidade de matéria de uma substância, né? Sabemos ainda que mol é essencial para relacionar a massa de uma substância com o número de partículas, entre elas átomos, moléculas, íons elétricos que estejam presentes numa substância. Foi isso mesmo que nós vimos? Então, aqui só relembrando o que significava mol. Ainda mais, olha um exemplo. Em 12 gramas do carbono 12, porque 12 gramas quer dizer a massa molar do carbono. É a massa que existe em 1 mol. E quantos átomos de carbono existem em 1 mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Legal? Então, quando relaciono, olha aí, 12 gramas contém 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde exatamente a 1 mol. Porém, aprendemos também que se eu conheço a massa em grama de uma substância, ok? E se eu conheço a massa molar, que é em grama por mol, significa dizer que N será o quê? Número de mol. E aí se obtém sempre dividindo a massa em grama da substância pela massa molar. Tudo bem? Mas 1 mol de carbono existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Foi isso mesmo que nós aprendemos? Beleza, então olha só. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Quando dizemos que temos 1 mol de átomos de hidrogênio, é porque estamos afirmando que temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento químico hidrogênio. Quando dizemos que temos 1 mol de moléculas de água, é porque, para mim falar que tem 1 mol, é porque neste mol existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Porém, na fórmula do CO2, na fórmula do CO2, se esta fórmula corresponde ao mol, é porque ali existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Tudo bem aí com vocês? Deram para refletir um pouquinho? Eu estou dando continuidade ao que vocês aprenderam lá na aula de número 40. Por quê? Porque vocês viram que massa molar é a massa que contém
6,02 vezes 10 elevado a 23, quer dizer, o que corresponde ao mol. Por isso, a unidade é grama por mol. Grama é a unidade de massa e mol é mol, né? Então, quando eu tenho a massa molar, é a massa que existe em cada mol. Por isso, nós falamos de grama por mol, ou seja, a massa de um mol de substâncias. Nós estamos aqui enfatizando bem esses conteúdos, porque você pode perguntar, professor, onde eu vou aplicar esses conhecimentos que envolvem massa molar, que envolve mol? Afinal, aí eu digo para você, quando vocês, lá em reações químicas, nós teremos o que chamamos de estequiometria. E a estequiometria estuda a quantidade de substâncias reagentes e produtos que participam de uma reação química. E aí essas quantidades podem ser em massa comum, pode falar em gramas, mas pode ser também em mols, em quantidade de matéria. E aí, nós vamos também aprender com mol o que significa concentração molar. E para aprender concentração molar, que é mol sobre volume, então, por isso que nós estamos enfatizando, veemente, muito sobre o que significa mol, o que significa massa molar, número de avogados, e as relações que envolve, para que, quando chegar em concentrações, quando chegar lá nas estequiometria, aí você vai entender a importância de ter estudado sobre quantidade de matéria mol, tá bom? Como também aprender o que significa massa molar. Valeu? Eu estou só refletindo aqui pela a importância do conteúdo que lhe garante utilizá-lo em conteúdos futuros, tá joia? E assim sendo, vamos verificar aqui como se calcula a massa molar? Olha aí. Então, no primeiro nós temos que a massa molar, a massa atômica do elemento químico mercúrio é 200 unidades de massa atômica, ok? 200 U. Mas se eu tenho um mol de mercúrio, significa dizer que nesse mol, nessa massa, existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Portanto, no mol, agora eu tenho o quê? Eu tenho 200 gramas de mercúrio. Eu tinha apenas 200 unidades de massa atômica, 200, quando era um mercúrio só, um átomo de mercúrio. Mas quando se trata de um mol, que são 6,02 vezes 10 elevado a 23, então agora essa massa ela é expressa em gramas. Gramas por mol. Então eu estou falando de massa molar. Tudo bem até aí? Beleza! Então, massa molar do elemento químico mercúrio, cujo símbolo é Hg, igual a 200 gramas por mol. Valeu? Não é um átomo só de mercúrio. Ok? Porque a massa atômica do mercúrio, referente ao mercúrio. Agora, em termos de um mol, se fosse, então, um mol de átomos de mercúrio, 200 gramas por mol. A água tem massa molecular, porque não é um átomo só, é uma molécula, tem massa molecular da molécula só, 18 unidades de massa atômicas. Ok. Mas quando se trata de um mol de molécula de água, olha aqui,
o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Portanto, agora não é 18U, são 18 gramas, porque você tem 1 mol de molécula de água, tá bom? Massa molar da água, 18 gramas por mol. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o CO2. Mas a massa atômica, ok? Quando referir aqui, ó, em U, não é massa molar, é massa atômica, ok? Então, nós temos a massa atômica 44U. Quando se tratar de 1 mol, 44 gramas. Portanto, a massa molar é 44 gramas por mol. E assim sucessivamente. Beleza? Então, agora eu convido você para um aprender fazendo, que é um exercício onde você, fazendo, você exercitando, você vai aprender cada vez mais. Beleza? A massa em gramas, olha aí, um exemplo. A massa em gramas e o número de átomos que existem em outro mol de mercúrio, cuja massa atômica é de 200U, são respectivamente. Letra A, 200 gramas e 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. B, 800 gramas e 48 vezes 10 a 23. C, 1.600 vezes 48 vezes 10 a 23. Letra D, 200 gramas e 48 vezes 10 a 23. Ou letra E, 1.600 gramas e 6 vezes 10 a 23. Lembrando, qual é a massa que existe em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de mercúrio, tá bom? Então, lembrando que, se tratando de mol, então, nós temos aqui, se for massa atômica, é 200 mol, 200U. E massa molar, digamos que a gente tenha massa molar, 200 gramas por mol, tá bom? Vamos ver lá a resposta. A letra C. Por que a letra C? Está dizendo, em 1 mol existe 200 gramas. Quer dizer, essa unidade aqui é massa molar. Essa unidade é massa molar, que se trata de 200 gramas por mol. Isso aí é dado no enunciado. Então, aí você vai partir para a regra de 3. Ó. Se 1 mol existe 200 gramas, em 8 mol, quantos gramas existem? E aí é só multiplicar 1.600 gramas, tá bom? Então, olha aí a letra C, lá do enunciado. Ó. 1.600 gramas já está garantido. Agora, o número de átomos de mercúrio que existe nesses 8 mol. Sendo assim, vamos para o seguinte. Determinar o número de átomos de mercúrio que existe no 8 mol é isso aqui, ó. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora, em 8 mol, quantos átomos existem? É só multiplicar 8 vezes 6, que vai dar 48 vezes 10 elevado a 23. Ok? Tudo bem até aí? Olha aí. Então, satisfazendo o que está na letra C para vocês. É verdade que para chegar a essa solução, nós realizamos os cálculos em 2 etapas. Primeiro, relacionamos 1 mol com massa molar, né? 1 mol, 200 gramas, 8 mol X. E no segundo, relacionamos 1 mol com o número de átomos, beleza? Assim sendo, chegamos à conclusão de que a massa é 1.600 gramas, em compensação, o número de átomos é 48 vezes 10 elevado a 23. Fechou aí o raciocínio? Então, a resolução dessas questões detalhadamente não é para você decorar, mas é para você entender o passo a passo
que, dependendo do enunciado de uma questão, como você calcular e chegar no resultado final. Valeu aí? Ok? Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui um outro aprender fazendo. O que diz o enunciado? No enunciado, ele diz aqui, ó. Determine a massa molar da substância NaHCO3. Essa substância é o carbonato ácido de sódio ou bicarbonato que está presente nos fenômenos químicos, né? Nos fermentos químicos. Fermento que você pode utilizar para bolo, para pães, ok? De forma que a substância química que predomina, quer dizer, que está em maior composição no fermento, é o bicarbonato de sódio, ou simplesmente carbonato ácido de sódio. Sendo dado o sódio, massa molar 23 gramas por mol, hidrogênio, massa molar 1 grama por mol, carbono, massa molar 12 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol. Lembra que quando você vai trabalhar, quando você fazia massa molecular, o que seria? A somatória de todas as massas atômicas, cujas unidades seria U, unidade de massa atômica. Por exemplo, se o bicarbonato de sódio fosse trabalhar em massa molecular, em vez de 23 gramas por mol, seria 23U. Hidrogênio 1U, carbono 12U, oxigênio 16U. Mas como nós estamos trabalhando com massa molar, então é a somatória das massas molares de cada elemento químico, tá bom? Aí tem, se o sódio é 23, quantos sódios existem no composto? 1. Então, 23 mais 1. Partiremos para o hidrogênio, ok? Então, referente ao sódio, ok. Referente ao sódio. Hidrogênio. Quantos hidrogênios tem no composto? 1. Qual é a massa molar dele? Então, 1 vezes 1. Então, referente ao hidrogênio. Carbono. Quantos carbonos existem? 1. Então, 12 vezes 1. Agora, oxigênio. Quantos oxigênios tem? 3. Então, a massa molar do oxigênio vezes 3. Aí você vai fazer a somatória. 23 vezes 1, 23. Mais 1 vezes 1 é 1, mais 12 vezes 1 é 1, 12, mais 48, chegando à somatória e dizendo que a massa molar do carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio é 84 gramas por mol. Por quê? Porque para cada elemento químico foi dado as massas molares de cada um. Tá joia? Não se trata de massa molecular, mas se trata aqui de massa molar. Valeu? Na sequência, olha só, temos mais um exemplo. E nesse exemplo, está dizendo o seguinte: conhecendo-se as massas molares dos elementos químicos que constituem a glicose, que é a glicose mesmo, ela é conhecida como açúcar que está no sangue, né? E podemos afirmar que sua massa molar é. Na molécula da glicose, existem 6 átomos de carbono. Por isso que é dado que o carbono é 12 gramas por mol. Hidrogênio, 1 grama por mol. Oxigênio, 16 gramas por mol. Então, nós temos que fazer a somatória para chegar à massa molar dessa substância. Vou pegar a massa molar do carbono, multiplicar por 6, mais a massa molar do hidrogênio, que é 1, multiplicar por 12, mais a massa do oxigênio, multiplicar por 6. E aí, a resposta na somatória
seria 192 gramas por mol, 222 gramas por mol, 160 gramas por mol, 200 gramas por mol ou 180 gramas por mol. Será que você já calculou aí, meu aluno? Então, olha só, não deixe o outro competir com você, hein? Corra na frente e resolva a questão. Vamos lá no cálculo? Vamos primeiro ver o seguinte, a letra correta dessa questão é a letra E, onde está dizendo que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. É só agora você conferir. Por quê? Olha lá. Vamos passo a passo, ok? A massa molar. O carbono é 12, a massa molar. Vezes 6, o hidrogênio, a massa é 1, vezes 12. E o oxigênio, 16 vezes 6. Então, 16, 6 vezes 12, 72. 1 vezes 2 é 12. E 16 vezes 6, 96. Somando tudo, chegamos à conclusão que a massa molar da glicose é exatamente 180 gramas por mol, o que justifica o que está escrito na letra E. Nós estamos aqui, enfatizando bem sobre massa molar. Por quê? Você aprendeu o que é mol, verdade? Quantidade de matéria. Para calcular mol, divide a massa da substância pela massa molar. O que você tinha que aprender era como calcular a massa molar de uma substância. Então, é a mesma maneira de calcular a massa molecular. A única diferença é que, para uma molécula, nós trabalhamos com as massas atômicas das substâncias em U, unidade de massa atômica, e a molécula também, unidade de massa atômica, na somatória, né? Mas quando se trata de um mol, é como se a gente tivesse 6,02 vezes 10 a 23 de todos os elementos químicos, um mol de cada um. Aí a gente vai expressar grama por mol para que na somatória a massa molar seja grama por mol também. Valeu? Então, essas aulas que nós estamos vendo agora, gente, você não pode esquecer, porque futuramente nós vamos precisar com muita frequência. Vamos continuar então? Olha só. Aprendeu massa molar, revisou mols. Agora precisamos entender o que significa volume molar. Quando se fala em volume, a gente está falando volume de extensão, né? Algo, o que ocupa ali? Então, o volume molar está diretamente relacionado com o volume ocupado por um mol de substância, que geralmente é um gás que encontra em condições padrão de temperatura e pressão. Especificamente, em condições padrão, o volume molar é o volume ocupado por um mol de gás que nós chamamos gás ideal. Então, tem essa particularidade, né? Nas CNTP, o que significa mesmo CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, onde temos uma pressão padrão de 101,325 Pascal, que é exatamente equivalente a uma atmosfera, um ATM. E a temperatura padrão é de 273,15 Kelvin, que corresponde em Celsius, o quê? 0 graus Celsius, tá bom? Então, tanto faz 273 graus Kelvin como 0 graus Celsius. E nessas condições, o volume ocupado por um mol de gás ou de matéria na fase gasosa ocupa um volume de 22,4 litros. Então, tratando-se de um gás ideal, porque está trabalhando nas CNTP. Pressão de um ATM, temperatura 0 grau ou 273 Kelvin. Aí o volume de gás
22,4 litros. Portanto, se trata de volume molar. Olha aí, volume molar corresponde 22,4 litros que um gás ocupa por cada mol desse gás, desde que nas condições normais de temperatura e pressão. Aí sendo, como é que eu vou calcular, se precisar, volume molar? Então, olha aí, o V significa o quê? O V significa volume ocupado pela substância. V molar, já está aqui o molar, e N, o número de mol que existe naquele gás, ou que existe naquele gás, tá joia? Volume molar é igual a V sobre N. O volume molar é uma ferramenta essencial em cálculos estequiométricos. Vocês viram que eu falei em estequiometria? Pois é, as quantidades de matéria que existem, não reagentes e produtos de uma reação química. Então, envolvendo o gás, claro que nós vamos poder calcular volume molar, né? Por isso, nos estudos de gases ideais. Ele permite calcular o volume ocupado por uma quantidade conhecida de uma substância, bem como determinar quantos mols da substância estão presentes no volume conhecido. Então, gente, veja só, trabalhar com matéria, trabalhar com substâncias, principalmente no estado gasoso, desde que nas CNTP nós vamos trabalhar com volume molar. Sendo assim, para esclarecer mais efetivamente o que você acabou de ver, vamos trabalhar um exemplo. O exemplo diz o seguinte: qual o volume ocupado por uma massa de gás oxigênio, O2, cuja massa molar é 32 gramas por mol, e que apresenta uma massa, quer dizer, a massa comum desse gás, 48 gramas na CNTP. O que nós temos aqui? Nós temos a massa da substância, 48 gramas, e nós temos a massa molar da substância. A partir daí, é fácil. Só é ver o seguinte. Ó, se eu tenho a massa molar que corresponde a 1 mol, não é isso mesmo? Nós estamos vendo aqui, ó, 1 mol de oxigênio, 32 gramas de oxigênio. Ocupa o volume de 22,4 litros. Numa massa de oxigênio de 48 gramas, quantos litros de gás nós vamos obter? E é exatamente o que o anunciado está pedindo. Qual é o volume de gás? E aí eu pego 48 vezes 22,4 dividido por 32. Quer dizer, se em 32 gramas de oxigênio existe um volume de 22,4 litros de oxigênio na CNTP, e 48 existe 33,6 litros de oxigênio. O bom, meu aluno, você que está aí na sala de aula, é, além de você calcular, entender o enunciado, é você fazer o cálculo e entender na resposta o significado que você está trabalhando. Ó, se eu tenho 22,4 litros em 1 mol, que é 32 gramas de oxigênio, a pergunta está dizendo, e se eu tiver 48 gramas? Faz sua regra de 3 e você vai ter um final feliz. Tudo bem? Assim sendo, mais um aprender fazendo, porque é através de exercícios, é através de práticas de cálculos, que você passa a entender cada vez mais os conhecimentos de química, não é verdade? E aqui, nesse exemplo, está dizendo, determine o volume ocupado por 10 gramas de gás oxigênio, lembrem bem, na CNTP. Lembrando que massa molar do oxigênio é 2 gramas por mol. Já refletiu o que você tem?
Determine o volume. Você tem 10 gramas de oxigênio. Mas 1 mol de oxigênio não tem 2 gramas? Vamos partir, então, para os cálculos, que diz o seguinte. Se 1 mol de... Eu estou falando hidrogênio, tá? Desculpa. Não é oxigênio, eu estou falando H2 hidrogênio. Se 1 mol de H2 tem uma massa de 2 gramas e ocupa o volume de 22,4 litros nas CNTP, se eu tenho 10 gramas, que é a massa desse gás, qual o volume que você vai ter, né? É verdade que o enunciado não falou em mol, mas indiretamente, o que é que você viu? 2 gramas por mol, quer dizer, em 2 gramas nós temos 1 mol de hidrogênio e o volume é de 22,4. O que é que eu quero mesmo? Saber em 10 gramas de hidrogênio qual é o volume ocupado. E aí, multiplicando 10 vezes 22,4 dividido por 2, chegaremos à conclusão de que, olha a resposta. Olha, se 2 gramas corresponde a 22,4 litros ocupado. 5 vezes 2 é quanto? Não é 10? Então, 22,4 vezes 5 é proporcional. Você vai ter também 112 litros de hidrogênio na CNTP. Valeu? Então, aqui é importante saber que química é uma ciência exata. Você tem que saber das operações matemáticas, tem que saber montar os cálculos, por exemplo, aqui da regra de 3, e também saber interpretar para, no final, dizer, eu realmente acertei a questão. Porque se você mostra só o cálculo escrito, o professor diz, está certo. Agora, se pedir a você para explicar o significado daquela resposta. Então, é nisso a minha preocupação, tá bom? Para que você, sempre que fizer cálculo, interprete os enunciados, interprete a resposta e tenha um final feliz também, né? Bora lá para mais um? Ótimo. Calcular a massa em gramas contida num volume de 112 litros de gás metano, CH4, desde que nas CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? A temperatura 273 graus Kelvin, que transformar para Celsius é só subtrair, ok? Então, você vai ter subtrai de 273 e você vai chegar a temperatura grau Celsius 0. E a pressão é 1 atm, ou 101,325 Pascal. Sendo assim, foi dado a massa molar do carbono, 12 gramas por mol, e foi dado a massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. Ótimo. Vamos lá na resposta. Vai existir 2 passos para esse cálculo, né? Primeiro, calcule a massa contida em 12 litros. Não está dizendo em quantos mols, né? Mas acontece que eu tenho que me lembrar que em 1 mol de qualquer gás, desde que seja nas CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. E aí, eu tenho um volume de 112 litros. Então, em 112 litros, quantos mols de gás eu vou obter? E aí eu vou lá, faço minha regra de 3, ok? 22,4 vezes x é igual a 112 vezes 1. E quando calculo, chega à conclusão de que nesses 112 litros de gás metano, desde que nas CNTP, eu tenho 5 mol. Por quê? Porque em 1 mol eu tenho 22,4 litros. Aí vou partir agora
para o segundo cálculo. E aí determinar, olha lá, o que realmente é preciso. Calcule a massa em gramas contida num volume de 112 litros. Para isso, eu tenho que saber qual é a massa molar do gás metano. Se o gás metano, a fórmula é CH4, e foi dado que o carbono é 1 grama por mol, ou 12 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol, eu tenho que primeiro agora calcular a massa molar do gás metano. 12 vezes 1, que o carbono só tem 1, e 1 vezes 4. Cheguei à conclusão de que a massa molar do gás metano é 16 gramas por mol. Ótimo. Mas eu quero saber a massa que existia, ok? Lá, calcule a massa que existe, 112 litros. Primeiro eu descobri quantos mols, afinal, corresponde a 112 litros. Depois, a partir da massa molar do metano, eu vou montar minha regra de 3. Quer dizer que o mol de gás metano corresponde a uma massa de 16 gramas. Agora, aqueles 5 mols, tá legal? Que referia-se a 112 litros de metano. Quantas gramas existem? Aí você vai fazer a regra de 3 e chegar à conclusão de que, olha lá, existe 80 gramas em 5 mols do gás metano, não é isso? Por quê? 5 mol de gás metano, nós vimos lá, ó, 5 mol corresponde exatamente a 80, aqui, ó, 80 gramas, que corresponde a 112 litros do gás metano. Por quê? Porque você trabalhou a interpretação de litro em mol, considerando que 1 mol do gás na CNTP era 22,4, e depois que você encontrou a quantidade de mol, você foi relacionar com quem? Foi relacionar com a massa molar da substância para que pudesse expressar em gramas. Tá bom? Aí, meu caro aluno, por que tanto exercício numa aula? Você já pensou se a aula fosse só de teoria? Só texto? Então, você não conseguia tanto interpretar. Agora, se colocamos bastantes exercícios, é para que você se torne cada vez mais um experto nos conhecimentos de química, né? Porque já sabe o que é mol, que está diretamente relacionado com o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Em qualquer entidade, seja molécula, seja átomo, seja elétrons, você aprendeu a calcular a massa molar, que é a somatória de todas as massas molares que existem num determinado composto. Você aprendeu a calcular volume molar, que é o volume da matéria no estado gasoso, desde que quando esse gás está submetido a CNTP, temperatura de 0 graus Celsius ou 273 graus Kelvin, pressão de 1 atm ou 101,325 Pascal. Aí sim, você está diante dos gases ideais. Tá joia? Estou relembrando a você, não para se tornar cansativo, mas para se tornar o quê? Cada vez mais presente no seu raciocínio. Porque esses conhecimentos, a química é uma ciência da natureza, é uma ciência exata, que depende de cálculo, mas fazer cálculo sem interpretar não é bacana. Portanto, através de exercício, além de mostrar, interpretar o enunciado, os cálculos, os resultados que se obtém. Valeu? Mesmo assim, eu ainda convido você para daqui a pouco eu fazer aquela revisão para preparar você para a unidade de sala, para a atividade de sala. Valeu? Volto já já.